Acompanhem comigo a leitura de Mateus 13, 24 até o 30. Diz o seguinte: Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio um inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso? Respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela sua fidelidade, pela oportunidade que temos de livremente te adorar. Jesus, que honra poder viver aqui sobre a face da terra como sendo filho amados do Pai Celestial por causa de você. Nós somos gratos por essa oportunidade. Senhor, que nessa noite não seja eu falando, mas que seja o Senhor. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho percebido muitas pessoas ultimamente confusas e às vezes até em dúvidas a respeito da seguinte questão: eu sou crente, eu sou cristã, eu creio em Jesus na obra completa, mas por que nada muda no meu trabalho? Por que nada muda na minha saúde? Por que eu ainda não avancei? Por que eu ainda não casei? Por que eu ainda não consigo me desenvolver? Por que eu ainda tenho dificuldade de me relacionar com pessoas? Por que? E são pessoas que, aparentemente, algumas até conheço e falam: nossa, é verdade, é uma boa pergunta, sabe aquela? Mas eu falei: meu Deus, e o Espírito Santo começou a me fazer pensar a respeito disso. Por isso o título da minha mensagem de hoje é Immiscíveis. Repitam comigo: immiscíveis. Immiscíveis. Quem aqui sabe o que é immiscível? Só os nerds. Não tem nenhum. Ok, só uma. Só a nerd. Aquela, com muito amor e carinho, eu te amo. Não, mas eu também não sabia. O que é algo immiscível? Immiscível, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é um adjetivo. Ou seja, uma qualidade. É algo que não se pode ou que não consegue misturar. Normalmente nós usamos a palavra mistura, né? Pega o leite, pega o Nescau, misturou, você toma. Agora pega o óleo, pega a água, não mistura. Tem até um vídeo, não sei se dá para a gente colocar ali, só para vocês entenderem. Pega a água, pega o óleo, o que ele faz? Eles são diferentes. Eu não vou explicar quimicamente o que acontece, mas não tem como. São substâncias immiscíveis. O que é miscível? Dois líquidos miscíveis, por exemplo, água e álcool. Botou ali, misturou. Água e óleo, immiscíveis. Então, repita comigo: immiscíveis. A miscibilidade de dois materiais costuma ser determinada opticamente. Você consegue ver com seus olhos. Não precisa assim de algo muito assim, né? Aquelas coisas de laboratório, você consegue ver, é nítido. Quando dois líquidos miscíveis são combinados, a mistura resultante é límpida. Se a mistura for translúcida ou apresentar duas fases diferentes, distinguíveis então a olho nu, então trata-se de compostos immiscíveis. O termo é usado com maior frequência para líquidos, mas também se aplica a sólidos, gases e alguns outros componentes. Ok? Então aqui já valeu a pena, todo mundo já cresceu um pouquinho mais o conhecimento, né? Chega, né? Vai falar lá para o seu sobrinho e fala: nossa, você está misturando leite no Nescau, né? Dois componentes miscíveis? Pronto, já ensinou alguma coisa. Mas o que eu quero falar com você, então, nessa noite, não sei quantos de vocês perceberam, eu estava falando ali com relação ao trigo e com relação ao joio. Quando nós olhamos o trigo e olhamos o joio, não sei quantos de vocês já presenciaram, já foram para um campo olhar o trigo e o joio, eles são muito parecidos. Tem uma outra foto que eles estão secos até ali. Ali está um verde e o outro está... Mas quando eles estão secos, é muito difícil de você perceber qual que é qual. Aí você fala: não, mas quem conhece bem sabe. Tá, mas quando está no meio de uma plantação, de um campo, se eu falar para você: ok, vai lá e tira só o joio para mim. Pega aquelas colheitadeiras lá. Não tem como. Até quem é específico nisso fica com dificuldade.
Eles têm qualidades diferentes, eles são diferentes, não tem como se igualar. Algumas pessoas até falam que o joio, ele é rígido, ele é difícil. Agora, o trigo, ele é mais maleável, ele cai com facilidade na terra, ele produz o fruto. O joio, ele está ali simplesmente para atrapalhar o crescimento do trigo. Então, tem algumas qualidades diferentes. Mas, de fato, numa plantação, quando eu semeei algo para querer algum tipo de fruto, se o joio está ali, atrapalha. E é a respeito disso que eu quero conversar com você, você vai entender já já onde a gente chega. Por isso, o meu primeiro ponto é: deixem que cresçam juntos. Vamos ler novamente os versículos 28, 29 e 30 de Mateus 13. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Tiremos o quê? O joio. Lembra que o bom semeador foi lá, o bom homem semeou o trigo, de repente os servos falaram: tá, você quer que eu tire? Porque foi o inimigo que plantou. Então, você quer que eu tire? Versículo 29, ele respondeu: não. Porque ao tirar, ao arrancar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Próximo versículo, só essa primeira parte. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E quando eu olhei isso, a minha cabeça, a minha mente, o meu pensamento, assim, eu falei: meu Deus do céu. Porque se você for parar para pensar, nós estamos aqui sobre a face da terra também. E nós somos imissíveis, porque por mais que algumas coisas estejam do nosso lado, no mesmo ambiente, pode ter 100 pessoas das trevas, mas se você está lá, ali há luz. Porque você não se mistura. E é ao contrário, o que eles têm para te oferecer não alteram quem você é. Mas o que você tem para oferecer pode mudar o destino deles. E esse é o poder do nosso Deus. Esse é o poder da palavra. E quando eu estava falando aqui, eu falei: meu Deus, essa foi uma parábola que o nosso lindo, maravilhoso Jesus contou para os discípulos. Foi Jesus quem falou isso. Deixe que cresçam juntos. Esses dias, o meu filho chegou em casa com um desenho assim, de uma cruz, e tinha um coração no meio. E daí eu falei para ele assim: ai, que lindo a cruz de Jesus, né? Daí ele falou: não, mãe, essa cruz tem um coração. Tipo assim, mas eu quis dizer, a cruz de Jesus, né, filho? E daí ele falou: não, mãe, se Jesus estivesse na cruz ainda, meu coração não poderia estar lá. Sabe aquele momento de mãe pastora, né, de filho, que revelação maravilhosa. Mas assim, e ele saiu meio bravo comigo. Ele falou: não, então você entendeu que é o meu coração que está na cruz? Jesus estava na cruz, ele não está mais. Hoje meu coração está na cruz, está em Jesus. E pegou e saiu, né, com o desenho dele. Ele ainda me falou: give it to me, me deu assim, né, me dá o desenho, e saiu fora. E eu fiquei refletindo a respeito disso, porque é exatamente isso. Crescemos, andamos, assinamos, não assinamos, né, fazemos tantas coisas sobre a face da terra, igualzinho a algumas pessoas. Igualzinho, porque você está no mesmo emprego, está na mesma faculdade, né? A gente não vai criar só, vamos criar a bolha, né? Ai, que legal, você é de Cristo, sai daí e vem para a bolha. Não funciona assim. Nós estamos ali para acessar, para falar para pessoas. Por isso que quando meu filho ele me falou isso, eu gostei da reação dele, porque eu tive uma reação, decidi falar algo quando eu olhei aquela cruz, e ele na hora falou. E ele falou uma verdade, que eu creio nessa verdade também, mas eu achei interessante porque se ele não cresce naquilo, se ele não tivesse certeza que aquele coraçãozinho que está no desenho dele era o dele, ele não falaria isso para mim. Ele é uma criança. Então eu fui orando e falei: meu Deus do céu, o que você quer dizer com tudo isso, ó Pai, Espírito Santo? Estamos aqui sobre a face da terra, mas deveremos fazer algumas coisas? Não deveremos? Por que às vezes não acessamos? Por que não usufruímos? Como é que funciona? Olha só o que diz Gálatas 1, versículo 4. Ele se entregou a si mesmo. Outra versão diz: se entregou voluntariamente por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa era perversa, dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então ele se entregou voluntariamente para resgatar a mim e você dessa era perversa, do mundo corrompido, daquilo que às vezes tentam botar água abaixo na gente, de algo que não é puro, de algo que não é eterno, de algo que não é dele, de algo que não é verdade.
para as pessoas que nos assistem, né, de outras cidades, eu falo verdade, né, porque somente Ele é a verdade. A gente já falou milhões de vezes, em milhões de retiros também, a gente não define se a gente faz ou se a gente não faz pelo que é certo ou pelo que é errado. A gente faz porque é verdade. Mas culturalmente falando não é assim, não vivo pela cultura desse mundo. Eu não sou daqui. Então eu vivo conforme a verdade celestial que Ele me deu. Então Ele veio para nos resgatar voluntariamente. A obra consumada, a obra perfeita, a entrega perfeita de Jesus foi responsável por nos tornar frutíferos aqui sobre a face da terra. Porque Ele nos resgatou dessa era perversa. Então significa, se houve um resgate, você não está mais lá. Já pensou, Deus o livre, alguma coisa acontece, alguém é raptado? Não, eu resgato você. A pessoa, não, mas me deixa aqui. O que você vai falar? Tá, então essa pessoa não foi resgatada. É ou não é? Porque se você fala resgatada, ela não está mais lá. Ela não está sob a influência daquilo que antes ela estava. Então, se você é resgatado da era presente, desse mundo perverso, você não é mais contaminado pelo mundo perverso. Sua atitude, seu andar, suas falas não são mais contaminadas por este mundo perverso. Ele já te resgatou. Com esse resgate, nós recebemos inúmeros benefícios. Dentre eles, por exemplo, João 17, 14 e 16 nos lembra, ele fala, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Por quê? Porque não é certo. Isso eu acho que é errado. Não, mas não é certo ou errado, é verdade. Dei-lhes a tua palavra e o mundo odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Continua, não rogo para que os tirem do mundo. Lembra que eu li lá no nosso primeiro ponto? Deixe que cresçam juntos. Não rogo que tire eles do mundo. Porque se fosse tão importante você receber Jesus e ser tipo assim, recebeu Jesus, sai da terra. A coisa mais importante que seria era tipo assim, né, o momento do apelo. Porque daí tipo, né, Senhor Jesus, eu te recebo. Por quê? Porque você não precisa mais estar aqui. Só que Jesus é o contrário, Ele falou, não rogo, não tire-os do mundo. Não tire do mundo. Lembra? Não deixem arrancar o trigo e o joio, deixe que cresçam juntos. Vocês estão percebendo aonde a gente vai começar a chegar? Mas que os proteja do maligno. De novo, nada é óbvio na Bíblia, de novo ele repete, eles não são do mundo como eu também não sou. O trigo é frutífero, o joio não. O trigo se curva facilmente para facilitar a colheita. O joio é rígido. O joio contamina a terra. O trigo acelera o processo para facilitar ali a colheita, tudo. É diferente. Um frutifica e o outro não frutifica. São coisas extremamente diferentes. Não tem como a gente compartilhar. Não é. Sabe, immiscível. Não tem como. Não compactua. Por isso eu quero te dizer. Sabe que às vezes aquela pessoa que a gente fala... Deus, eu não quero acertar pedra em ninguém, né? Deus, tira aquela pessoa da minha vida. Alguém já orou assim? Não baixa a mão, tá? Tira aquela pessoa da minha vida. Afasta aquele vizinho. Deus, manda ele para a China. Deus, ninguém pensou nisso, só eu. Me perdoe, Senhor, já pensei nisso. Rogo-vos para que não os tire do mundo. Deixe que cresçam junto. Ei, deixa aquela moça, deixa aquele ser humano que te irrita lá na empresa mesmo. É lá que você que frutifica resplandece agora do Pai. Ei, deixa aquele homem que lida com carros, que lida com Uber, que lida com motorista, que te irrita tanto, deixa ele lá. Sabe por quê? Porque é você que frutifica na vida dele. Ei, deixa aquela coisa lá, é você quem vai brilhar a luz, é você quem vai acessar, vai simplificar para a vida dele para que ele possa ter acesso. É você. Não, rogo-vos, não tirem vocês do mundo. Eu aqui, como pastora, rogo-vos, Deus, deixa eles nesses empregos só mais um pouquinho para que todo o RH conheça Jesus, para que todos os departamentos, para que o prédio inteiro comercial resplandeça a glória do Pai, porque os seus filhos amados que estão lá resplandecem a ti, são como trigo, que frutificam, não são como o joio, que contaminam a terra onde estão.
são como um trigo que frutifica. Sabe, você pega o trigo, amassa, sai, é fruto. O joio não é nada, só atrapalha, só sujeira. Só está ali literalmente para atrapalhar. Somos como trigo. A Bíblia diz que ele veio salvar o que se havia perdido. Isso é, a posição que havíamos perdido em Cristo Jesus. Mas, graças a Deus, Cristo nos restaurou, Ele nos posicionou, Ele nos fez frutificar, para que aonde você estiver, você possa mostrar a outros que eles também têm a possibilidade de frutificar. É muito bom ser crente. É muito bom ser filha do Deus Altíssimo. Eu amo, eu não troco isso por nada mais no mundo. Mas é de tão bom que eu preciso compartilhar. Porque se algo é tão bom, você não guarda só para você. É visível, por exemplo, algo miscível, o imissível, é visível a olho nu, opticamente visível. Dá para ver quando você é crente e está agindo como crente ou não é. Falei, botei para fora. Não, mas é só ali, furou o sinal aí, Dá para ver que você é crente ou que você não é. Dá para ver quando você é crente ou não é pelas fotos do Insta. Dá para ver, hello. Dá para ver. Ninguém me delete do Insta, tá? Não sou stalker. Dá para ver. Não sou eu. Não faça algo porque alguém vai ver e te julgar. Faça algo porque não é quem você é. Não, tal coisa, tais condutas não condizem com quem você é, com a natureza que você tem. Aquilo não frutifica. O Evangelho é inclusivo e não exclusivo. Facilite para pessoas, para elas chegarem até você, para você poder compartilhar da palavra. Não torne isso difícil. Não, pois eu até gosto, mas é meio, sei lá, tenho vergonha aqui da igreja. Não sei o quanto que eu queria chamar minha amiga para ir no retiro. Vai que ela não gosta da bateria e às vezes do lado tem aquela galera que começa a orar, tipo... Fico com vergonha, né? Ela vai se sentir meio mal. Vai nada, é o Espírito Santo quem convence, não você. Para, tira teu pensamento, tira tua alma, tira teu corpo, só fala assim, vamos no retiro? Já cansei de ver pessoas falar assim, eu achava que você nunca ia chamar. Já cansei de ver testemunhos assim. Por quê? Frutificamos, pessoal. Precisamos entender a nossa natureza, perceber, sabe aquele momento de, nossa, eu sou trigo, então significa que eu posso frutificar? Sim, sim, sim. Quero compartilhar com você algo notável, algo que o mundo percebe. Deus não te ama mais ou menos devido ao que você faz. Deus te ama porque Ele vê Jesus em você. É a respeito do quanto você se rende, não a respeito do quanto você pode produzir para Ele. Ele já é dono do ouro e da prata, Ele já tem tudo, Ele não precisa de nada. Ele te criou, Ele tornou isso acessível e disponível a você. Você tem essa natureza. Por isso, a única coisa que você faz como gratidão é entregar os frutos a Ele, para que Ele seja glorificado, para que mais pessoas possam usufruir dos benefícios aqui, para que Ele seja engrandecido. Não é a respeito de nós mesmos, não é a respeito do quanto você pode, Deus, maravilhoso, 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 maravilhoso. Você entra até num looping que depois de um tempo você nem sabe mais o que está falando. Não, se entregue, se renda, abra a tua boca, compartilha da palavra. Rômulo Carvalho ministrou uma palavra maravilhosa semana passada, corações dispostos, escute 27 vezes num dia, escuta acelerado ainda, porque é mais fácil. Esses dias eu estava assistindo ele falando, eu falei, nossa, vamos falar tão devagar, né? Porque eu escuto eles às vezes até no Spotify, porque no Spotify dá para botar 3, 2 para mim é muito devagar ainda. E daí daí termina, eu boto de novo, terminei de lavar a louça, só seco a mão, sabe? Só para... Porque assim, deixa a palavra de Deus mexer com você, deixa Ele te lembrar quem Ele é. Deixa Ele te lembrar quem Ele é. Segundo ponto, você é trigo. Você é trigo. O joio junto com o trigo, ele causa problemas. O joio está ali para impedir com que o trigo, o fruto do trigo, seja colhido com facilidade. Porque se não tem joio, é muito mais fácil de colher o trigo. Muito mais fácil. Então vamos observar o seguinte cenário. Vamos ver o campo, vamos imaginar assim na nossa mente, o campo de uma colheita, assim, de onde você planta alguma coisa, como sendo o mundo, tá? Onde a gente vive. Segundo, Deus é quem planta o trigo. Depois,
O inimigo vem, depois de Deus, né? Imagina Deus tudo bonitinho. Alguém já viu o Pio com aquele regador? O Pio vira e mexe, está com um regador por aí. Ele ama regar coisas, plantas, essas coisas. E ele fica. Então imagina assim, né? E ele... Tudo bem que o mundo é enorme, ele ia demorar um tempão se fosse assim, né? Mas Deus está plantando trigo. De repente veio o inimigo, semeia o joio. Aí, o que acontece depois? O pai, então, diz aos trabalhadores, não arranque, espere crescer. E eu vejo nesse cenário, continuo imaginando comigo, os trabalhadores e os encarregados da colheita como sendo os anjos. E o pai falando, não arranque, deixa essa sementinha aí, deixa ela aí, ela está na terra, daqui a pouquinho ela vai crescer. E os anjos falam, mas meu Senhor, não é bom que isso aqui esteja aqui, vai impedir que aquilo que você plantou, que aquilo que você quer que cresça, não cresça. Vai atrapalhar o crescimento daquilo que você quer dar continuidade. Ele vai falar, não tem problema, deixa crescer junto. Continue observando. Somente o pai, no dia da colheita, poderia saber qual era a erva daninha e qual era a erva produtiva. Imagine então como o trigo sendo pessoas, por exemplo, que receberam a natureza em Cristo Jesus, e o joio as pessoas que ainda não receberam a natureza em Cristo. Não é nosso dever julgar. Alguns, imagina o trigo vai se levantar e vai se defender, vai falar, ô joio, sai daí. Não, é o pai quem decide. Não é nosso dever julgar. Tem gente que transforma, às vezes, o código de valor em uma conduta divina, quando, na verdade, deveria se submeter à palavra de Deus e viver pela palavra de Deus, não de acordo com um código que ela mesma criou, achando que aquilo é celestial. E depois, a gente precisa entender que o nosso papel na colheita, ou o meu papel na colheita de Deus, não é saber quem é trigo e quem é joio. Não é saber se é aquela pessoa que está do seu lado no grupo familiar, será que você é trigo ou será que é joio? Certeza que aquele cara é de joio, né? Você viu a foto que ele postou no story? Não é. Não é nem meu, seu dever. E nem de ninguém. É dele. O nosso papel, então, não é julgar quem é crescer e dar frutos para a glória de Deus. Este é o nosso dever. Para que no dia da colheita eu esteja do lado daqueles que estão com Cristo, não da palha que será queimada. O dia da colheita vai chegar, pessoal. O dia da colheita vai chegar. E Ele possibilitou com que todos pudessem frutificar. Ele falou assim, eu vou entregar meu único filho. Porque lá no começo, quem que plantou a semente, quem que criou Adão foi Ele. Eu plantei a semente. Foi meu desejo criar você, a minha imagem e semelhança. Foi desejo de Deus criar você, a sua imagem e semelhança. Você não é um erro do seu pai e da sua mãe. Deus te ama porque Ele vê Cristo Jesus em você. É a respeito do quanto você se rende, não a respeito do quanto você pode produzir e comprar algo dele. Olha o que diz Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E às vezes a gente evita esse versículo porque é lei, né? Tipo, não, falou de obras, melhor não. Não, mas quando você crê, quando você recebeu a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, e você crê que isso é verdade na sua vida, não tem como você não produzir obras que glorificam ao Pai. Porque você não faz obras falando assim, nossa, eu quero, porque, Deus, está vendo aqui, Senhor. Não, isso é algo que é normal para você. É normal para um cristão falar palavras de vida, assim como é normal para um gato miar. Por quê? Porque é a natureza animal do gato. Qual é a natureza das pessoas que pertencem a Cristo? Ter obras que glorificam ao Pai. Não tem mais simples do que isso, tem? É igual o cachorro latir, é igual o bebezinho chorar. Faz parte da natureza, faz parte da natureza. Ele possibilitou você, Ele te resgatou dos reinos das trevas, tirou desse mundo perverso, para que você literalmente possa frutificar sobre a face da terra. E Ele te lembra nessa noite, deixa crescer junto, é junto da onde você está, é no ônibus que você pega, é na carona que você dá, é no vizinho que você tem, é no namorado que você tem, é com o marido, com a esposa que você tem, é com o teu filho que às vezes não te escuta, é com eles que você pode brilhar, expandir a luz de Cristo. É ali.
Somos imissíveis, não nos misturamos ao que tem desse mundo. Olha só o que diz Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Rompe tudo que havia de conexão em você. Sabe aqueles filmes de ficção científica? Que tem às vezes uns canos que conectam? Não sei se vocês estão imaginando comigo. Tem às vezes uns canos assim, todo quanto é tipo de laço. Jesus veio e arrancou. Ele arrancou. Não, mas eu ainda tinha lá no meu computador um site que vira e mexe, quando eu me sentia sozinha eu abria. Ele já arrancou, ele já te tirou daí, saia você daí. Não, mas tinha aquela menina que sempre que eu pudesse eu mandava mensagem, ela me atendia. Ele já tirou você daí. Ele já te tirou daí. Se você está aí é porque você escolheu ficar, saia daí. Você é trigo, você frutifica, o mundo clama. Não seremos queimados junto com o joio, junto com a palha, mas muito pelo contrário, Ele na colheita divina nos guardará junto com Ele no celeiro celestial. Mateus 7, 18 e 20 diz o seguinte: a árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os reconhecerão. A árvore boa não pode dar fruto ruim. Não tem como. Porque a árvore é boa, a raiz é boa. Não tem como. O meu papel na colheita de Deus não é saber quem é trigo ou quem é joio. Mas, Luísa, você durante tantos anos estava lá no ministério, você não percebeu o tanto de jovens que foi e não queria... Não, eu estou aqui para frutificar a obra do meu pai. E não para julgar quem não quis receber a obra do pai. Eu estou aqui para apresentar e para simplificar o que o pai me pediu. Não para julgar ninguém. E deixa eu dizer uma coisa, não é porque eu sou pastora, é porque eu estou em Cristo e você tem exatamente essa mesma possibilidade. E se você não se sente honrado com essa possibilidade, eu não sei pelo que você vive, o que passa na tua cabeça. Porque assim, o Deus Criador dos céus e da terra possibilitou isso para você, isso é uma honra. É uma honra, é o único Deus vivo, o único. Todos os outros que falam, mas é Deus aqui, todos morreram e permaneceram mortos. O nosso morreu e venceu a morte. Não tem explicação. Gostaria de ler Salmos 1, do 1 ao 3. Olha só o que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. É como árvore plantada à beira das correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Isso é eu, isso é você, isso é sua família. Pode aplaudir o Senhor. É Ele. Ele possibilitou isso a você. Não foi ninguém. Nenhum ser humano. Foi Ele. Ele. E essa verdade ecoa para toda a eternidade. E gostaria de pedir a gentileza de vocês colocarem em pé. Eu gostaria de encerrar lendo novamente Mateus 13, 30. Só o último versículo. Deixem que cresçam juntos até o quê? A colheita. E aqui que eu falei, Deus. Então direi aos encarregados da colheita. Então ele vai dizer aos seus anjos: junte primeiro os joios. Junte primeiro aqueles que não receberam a minha natureza divina. Junte talvez os amigos deles da faculdade, junte a prima, junte a avó, junte aquelas pessoas que tiveram acesso ao Evangelho e negaram, e não quiseram. Foram encontradas como joio. Amarrem nos enfeites para serem queimados. Agora depois, juntem a Luísa, juntem o Rômulo, juntem o Aba Jovem, juntem os cristãos sobre a face da terra, juntem aqueles que receberam a imensa provisão da dádiva da justiça e guardem-no no meu celeiro. E deixa eu dizer uma coisa para você, no grego, essa palavra guarde, olha só o que diz no grego. Guardem-no no grego significa recolher. E no grego, pessoal, pode deixar ali o versículo 30, por gentileza. Guardem-no no meu celeiro. Ei, anjos, juntem eles, guardem-no no meu celeiro. Olha só o que é guardem-no. Conduzam segurando pelas mãos. E depois juntem eles. E conduzam eles segurando pelas mãos no meu celeiro.
para passar a eternidade com o Pai Celestial. Deixa eu dizer uma coisa, você é imissível. Pare de achar que você é corrompível. Você não é. Ai, sempre me falaram que eu era sempre a leva que estava lá. Você não é. Repreenda isso em nome de Jesus. Minha mãe sempre me disse, você não é. Pare de aceitar isso sobre você mesmo. Você é diferente. Você pode estar lá, não, Luísa, mas é que né, eu não quero ir lá porque as pessoas não são crentes. Possibilite, abre a tua boca. Se você está no lugar do lado de uma pessoa que não é crente, fale para ela do amor de Deus. O tempo está chegando, pessoal. O tempo da colheita está chegando. Não espere isso acontecer. E não cabe a mim julgar você ou a ninguém se você é trigo ou é joio. Mas vai para a sua casa, tenha um momento com Deus e fale, Deus, eu sei que o Senhor possibilitou isso para mim, ó Pai, para eu poder ser trigo, para eu poder frutificar sobre a face da terra. E se veja, creia que isso é verdade, creia no que Ele te disse, receba, ninguém vai crer por você. Não, mas eu não vou na igreja, não vou no grupo familiar, porque meu marido não quis naquele dia, porque minha amiga não ia estar. Não tem nada a ver, se ele ficar, você vai querer ser queimado também, porque ela não vai? Viva a sua vida. Receba a obra consumada e perfeita de Cristo. Perceba que você é trigo, que você não é joio. Você é imissível. Você anda sobre a face da terra como quem não é daqui, mas como quem simplifica e possibilita com que mais pessoas sejam identificadas com isso, com que mais pessoas possam receber a obra completa do Pai. Você frutifica, por isso você fala, por isso você age, por isso você se veste diferente. Você é diferente. Deixa eu dizer uma última coisa para você. Você é necessário sobre a face da terra. Deus escolheu você para expandir o reino dele sobre a face da terra. Ele já trouxe o reino dele. Ele já veio sobre a face da terra e ele veio. Agora, como que a gente faz isso chegar? Olha o tamanho do planeta. Ele nos criou para que você, com as suas habilidades, com os seus dons, você expanda esse reino. E eu gostaria de orar por vocês, se vocês se sentirem em liberdade, por gentileza. Pai, nós te amamos, nós te adoramos. Pai, muito obrigada, Senhor, pelo cuidado que o Senhor teve em mandar Jesus. Porque a gente não tem nada para te oferecer, nunca teve, nunca vai ter, ó Pai, mas aqui vai a nossa gratidão, Senhor, a nossa honra, porque podemos receber a sua natureza divina e é a sua palavra quem nos transforma, ó Pai. Muito obrigada pela sua bondade, Pai. Eu quero orar pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. Eu não sei o que eles vivem, eu não sei a rotina deles, não sei os planos, não sei os sonhos, mas o Senhor sabe. Pai, eu quero declarar que eu estou falando aqui com pessoas, todas as que estão me ouvindo aqui nesse auditório, online, na rádio, todas elas são como trigo, que frutificam, que se prostram perante Ti, Pai, que auxiliam sobre a face da terra, que, Pai, que realmente estão ali para facilitar o processo de colheita, ó Pai, para que realmente possa alimentar a outras pessoas, ó Pai, para que pessoas possam ser alimentadas com a Sua palavra, Senhor. Deus, recebemos a Sua obra, reconhecemos que é por Você, para Você. Pai, eu quero declarar, Senhor, eles livres e libertos. Satanás, não toque na vida deles. Eu repreendo você em nome de Jesus e declaro que se você estava tentando trazer confusão, discórdia, estava tentando amarrar eles, eu quero declarar, Cristo Jesus já os resgatou dessa presente era perversa. Eles são livres e libertos para frutificar aonde quer que eles estejam. Pai, o ano ainda não acabou. Pai, eu quero declarar muitas pessoas ainda conhecendo a Ti por causa da decisão deles em receber a Sua obra, Pai. Muitas famílias sendo restauradas, Senhor. Aquelas pessoas que eles oravam há mais de 20 anos, Senhor, elas vão estar aqui glorificando a Ti, frutificando juntamente deles, Pai. Por gentileza, Senhor, nós recebemos o Seu carinho, o Seu amor, a Sua justiça, Pai. Muito obrigada, Pai, porque sabemos que o dia está próximo, onde o Senhor vai nos conduzir pela Sua mão, Pai, e nos levar junto a Ti. Deus, mas assim como Jesus falou, rogo-vos, porque deixa aqui nós recebemos essa direção. E Jesus, fica tranquilo, nós avançamos o Seu reino sobre a face da terra. Não foi em vão a Sua obra, nós estamos aqui para dar continuidade ao Seu legado, ó Pai, para a Sua história, Pai. Muito obrigada por quem o Senhor é, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te engrandecemos, ó Pai. Em Seu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Continue abençoados. Quando
a tua voz, o seu coração se encheu de fé em seu caminho.